Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora ou momento que me estejam a assistir. Bem-vindos aqui a esta que é a vossa sétima lição. Estamos aqui precisamente na oficina da firma, energia de balança, e aquilo que hoje vamos aqui trabalhar tem a ver com o relacionamento. Estamos sempre a trabalhar em relacionamentos, sejam afetivos, sejam relacionamentos empresariais, portanto, de firma. Nós falámos aqui em várias óticas, falámos na ótica do pragmatismo, que explorámos longamente nas últimas 6 lições, e agora vamos aqui estudar outra ótica, a ótica psicológica. Não falamos aqui da ótica filosófica, porque ela tem que ver com valores, como já percebemos, mas também acabámos por falar extensamente dela quando abordámos a questão da pirâmide de Maslow e da pirâmide de valores e da perspectiva de vida em que estamos, não é? Portanto, e ao falar sobre isso, no fundo acabámos por focar aqui um bocadinho também aquilo que seria a ótica ou a perspectiva da ótica filosófica. Por isso não vamos aqui desenvolver muito esse aspecto dos valores. Os valores acabam por ser algo muito pessoal e não seria também muito correto estar a falar sobre isso. Passamos logo diretamente para a ótica psicológica, sabendo que são 3 óticas, 3 aspectos. Um aspecto que é o aspecto pragmático, tem a ver com a capacidade de escuta e trabalhar a capacidade de, no fundo, afundar, digamos assim, aprofundar a relação com o outro. E depois temos, obviamente, também os nossos valores próprios e, finalmente, a ótica psicológica. O que é que ela faz? Explora as fases do relacionamento à luz da psicologia, com base em Freud, Nietzsche e estudos contemporâneos, e o entendimento da jornada emocional e instintiva que molda, no fundo, os vínculos humanos. Vamos estar aqui a trabalhar, no fundo, também sobre aquilo que é a psique individual de cada um, que também acaba por burilar um bocadinho a própria filosofia de vida que cada um tem, mas que tem muito a ver com as histórias, com os traumas, com a evolução pessoal, e que de uma forma ou de outra acabam por ser projetados naquilo que é a relação com o outro. E, portanto, esse aspecto aqui também será muito relevante para a aula que vamos dar aqui hoje, ok? Então, teorias psicológicas fundamentais, não é? Temos aqui a questão muito trabalhada em Freud, do líbido como energia que impulsiona os relacionamentos, ou seja, a parte sexual, a atração física, e que muitas vezes tem a ver com a identificação e com alguma identidade sobre um aspecto sexual, que depois leva, digamos assim, a uma procura intensa, mas que tem a ver também com a atração, e a atração nunca tem que ser necessariamente e apenas por algo que é idêntico, pode ser por algo que também é desafiante ou diferente, mas tem como base o líbido, a atração sexual, digamos assim. Nietzsche, por sua vez, vai mais à vontade de potência, energia masculina buscando o feminino, aqui muito aquela noção hermética do feminino e do masculino, que acabam por ser importantes para, digamos, construção de um certo imaginário, de uma certa visão, digamos, da psicologia e da sociologia da relação. Depois, a atração instintiva por figuras parentais, que é um aspecto também aqui importante, que muitas vezes pode ter que ver com uma não resolução total ou completa daquilo que foi um relacionamento com os antepassados, mas também com os pais e com os avós e com aqueles que fazem parte da família e que acabam por estar numa relação de constância e permanência de ligação. E esta atração instintiva a figuras parentais é importante. Depois, perceber a chamada jornada biológica e emocional do vínculo afetivo e entender exatamente de onde vem, como é que ele foi trabalhado ao longo do tempo, e também acompanhar um bocadinho esse aspecto. Portanto, estas são outras 2 teorias, além das de Nietzsche e de Freud, que poderão aqui ser importantes para perceber o contexto geral daquilo que vamos estar aqui a abordar e a falar nesta nossa aula 7 aqui da oficina da firma. E, dito isto, passaria então ao slide seguinte. Então, as fases do relacionamento serão então 5 fases, que são importantes. No fundo são extensas, ou são uma visão mais extensa, digamos assim, daquilo que é a relação afetiva na fase da conquista, que abordámos na oficina do palco, mas que aqui tem mais a ver com a construção da família, não é? Portanto, tem aqui mais 2 fases, que é a consolidação e a família. Portanto, temos o encontro e a atração, que é a base instintiva, semelhanças parentais. No fundo, aqui também, lá está a teoria de Freud e também um pouco de Nietzsche, mas sobretudo de Freud, da atração pelo líbido, e, portanto, a partir daí acaba por as semelhanças aparecerem como primeiro mote, ou as dissonâncias que por vezes também acontecem e que levam ao encontro e à atração. Depois o encantamento, que tem a ver com projeções, e aqui tem a ver com o espelhamento, não é? Nós espelhamos aquilo que o outro é, considerando aquilo que nós pensamos que o outro é, e até
furar o véu, digamos assim, daquilo que é a intuição que precisamos de firmar e de ir atrás dela para rasgar o véu e descobrir o que está por trás. Existe sempre um encantamento, uma idealização, uma descoberta. Então essa é uma segunda fase. A primeira é a encontro-atração, a segunda é o encantamento. Depois a terceira começa a ser a paixão, não é? A explosão química, endorfina, serotonina, e aqui entramos já no aspecto químico do cérebro. Isto pode durar entre 2 a 5 anos. E aqui, nestas três, encontro e atração, encantamento e paixão, no fundo giza-se aquilo que é o modelo digamos, da relação, do início da relação afetiva, ou seja, da formação daquilo que é a parceria, ou o namoro, ou o casamento, ou a estrutura. Depois temos a consolidação, que são os testes de convivência e os desafios emocionais que surgem depois dos 2, 5 anos, depois da paixão ter desaparecido, ou ter sido, eu não digo que a paixão desapareça, ela é consumida ou interiorizada naquilo que é depois a consolidação. E, portanto, a consolidação tem testes de convivência e desafios emocionais que poderão manter a relação ou fazê-la quebrar. E depois chegamos à família, que é a chegada dos filhos, a mudança de foco, os conflitos que daí vêm, e portanto entramos num novo patamar de desafio a partir do momento em que já não estamos a 2, estamos a 3, a 4, a 5. E isto aqui já é muito similar aqui o diálogo, e é aqui que a firma, enquanto conjunto de princípios e valores, pode ajudar muito, permite essa mesma estruturação. Porque aquilo que acontece nas firmas acontece no relacionamento afetivo. E, portanto, é aqui ao nível 5, ao nível família, após a consolidação, que verdadeiramente entramos na tal comunicação intra e interpessoal, que poderá ajudar muito, poderá ser aqui um auxiliar importante, dominar essas técnicas de comunicação para a vivência ou convivência em família com a chegada dos filhos. Okay? Portanto, aqui um exercício de autoavaliação, que eu agora iria trazer aqui no slide 3, aliás, no slide 4, que é refletir sobre o que é que atraiu inicialmente, ou o que é que atrai os seus parceiros. Aqui é um bocadinho pessoal, a pessoa, ao você ter a capacidade de olhar para dentro e responder um bocadinho a esta pergunta, o que é que o atraiu inicialmente nos seus parceiros, como vivenciou o encantamento e a paixão, como lidou com as fases de consolidação e responsabilidade familiar. E depois, de alguma forma, destas perguntas, estas 3 perguntas, o que é que atraiu inicialmente nos parceiros, como vivenciou o encantamento e a paixão, que é aquela segunda e terceira fase, e depois, finalmente, como é que lida com as fases de consolidação e responsabilidade familiar, conseguir ter respostas em cada um destes 3 patamares. Portanto, patamar 1, patamar 2 e 3 e patamar 4 e 5, não é? Daquilo que vimos há pouco. Anotando os comportamentos, sentimentos e aquilo que foi a duração em cada fase, como é que funcionou, o que é que daí retirou, e portanto a partir daí ter essa capacidade de resposta também relativamente a essa dúvida ou situação. Então, depois de fazer esse exercício, ver também esta aplicação ao contexto organizacional, ou seja, aquilo que fez, o mesmo exercício que fez para a sua família e para aquilo que foi o seu relacionamento amoroso, fazê-lo para aquilo que é a sua empresa, aquilo que é a sua firma, aquilo que tem a ver com o local de trabalho, não é? Portanto, paixão por projetos, o tal entusiasmo inicial e idealização que tem, a paixão que tem relativamente àquilo que faz, àquilo que constrói, e saber aqui, dentro disso, ver as fases emocionais e em equipa, não é? A atração, encantamento e frustração dentro de uma equipa de trabalho. Portanto, no fundo, ver a paixão de projetos e as fases emocionais aqui a partir daquilo que é o contexto organizacional, adaptação e comunicação com base na resolução desses conflitos e, portanto, ser aqui capaz de perceber a adaptação e comunicação com base em conflitos e resolução de conflitos, reconhecer mudanças emocionais no ambiente de trabalho, transformações que foi sentindo, valores que foram crescendo consigo e que você sentiu que a partir de um determinado ponto atingiram um novo patamar. Tudo isto, portanto, é a aplicação do que estava dito anteriormente ao contexto organizacional. Ao fim e ao cabo, esse é o objetivo. Depois, a reflexão em grupo ou pessoal, ou seja, de tudo isto que estive aqui a trabalhar, das situações que estive a trabalhar, tentar entender em conjunto como é que se adapta a comunicação conforme a fase emocional, entender aí também como é que adapta, como é que joga com essas diferentes situações, quais as expectativas realistas de cada fase, ou seja, como é que, relativamente a cada uma das fases, e realisticamente as trabalhou e conseguiu chegar a objetivos, como é que o conhecimento de Freud e Nietzsche, aqueles conceitos que trabalhámos inicialmente, podem aprimorar a liderança e a motivação e ajudar aqui a transpor determinadas barreiras,
E, portanto, ao responder a estas 3 perguntas, como adaptar a comunicação conforme fase emocional, quais as expectativas realistas em cada fase e como o conhecimento de Freud-Nietzsche pode aprimorar a liderança e motivação, ter depois um tempo para discutir e refletir sobre padrões e aprendizados observados. Ok? Portanto, basicamente é isso que é aqui importante, que faça essa reflexão em grupo ou pessoal. Ok? Portanto, esse aspecto é também aqui muito importante. Depois, um plano de ação para a melhoria dos relacionamentos. Portanto, aqui temos 2 planos, e aqui fiz questão de separar as 2 dimensões, a dimensão mais da família, mais da relação afetiva, e a outra, a profissional, mais da relação profissional. Portanto, temos a afetiva, a família e a profissional, de relações profissionais. Dentro da família, criação de rotinas de reconexão após mudanças e a criação de expectativas claras sobre cuidado e atenção. No domínio profissional, uma comunicação contínua e gestão de expectativas com feedback estruturado e transição para projetos. Portanto, estas 2 dimensões são importantes e são importantes também que elas trabalhem em conjunto no dia a dia para que vocês possam também ter aqui, ou também estabelecer aqui um equilíbrio entre aquilo que é a vossa vida pessoal e a vossa vida profissional, de forma a atingir objetivos cada vez de forma mais efetiva e determinada, para que nada aqui se perca e vocês atinjam todos os vossos objetivos de forma clara, ok? Isto é o que se pretende aqui nesta vossa fase. Então, aqui, conclusão, prática contínua, e vocês aqui é importante que vocês saibam primeiro estabelecer conexões, portanto, em termos de relacionamento, serem capazes de estar aqui em equilíbrio, e depois, a partir destas dimensões, serem capazes efetivamente de estabelecer redes e finalmente de obterem um efetivo e constante progresso até atingirem os vossos objetivos, ok? Portanto, é isso que é importante, portanto, relacionamento, saber trabalhar os relacionamentos e depois, efetivamente, entendimento profundo daquilo que são as relações que são estabelecidas para finalmente criarem hábitos que vos permitam progredir e atingir objetivos. Basicamente é isso. Espero que tenham gostado desta vossa lição, esta lição que foi a 7ª lição. Voltamos a ver amanhã. Até lá, despeço-me cordialmente. Até amanhã, então. Até lá.